Se você tem a tua Bíblia aí, hoje a palavra vai ser mais num sentido, no estilo de ensino. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês, para que vocês fiquem conectados com o que está sendo ministrado, né? Se você precisar, tiver meio com sono, assim, né? Dá uma levantadinha, abaixa um pouquinho, faz alguma coisa para você ficar conectado, mas não vamos perder de foco o que Deus está trazendo hoje para as nossas vidas, que nós cremos que é uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, para sermos libertos e liberados para tomar posse da vida com abundância que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Então abre lá Mateus, nós vamos ler do 18, na verdade nós vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, no versículo 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer, quantas vezes forem necessárias, nós precisamos e devemos, como um mandamento do Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam. É um mandamento, perdoar aqueles que nos ofenderam. Depois, a partir do versículo 23, Jesus começa a contar uma história a respeito do reino dos céus. E ele diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. E tinha um determinado servo que devia muito dinheiro, uma quantia impagável. E esse servo foi chamado para acertar as contas diante desse rei. E quando ele ficou diante do rei, ele disse: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho recursos. Eu hei de pagar, mas nesse momento eu não tenho recursos. E aquele rei foi misericordioso com aquele servo e perdoou a dívida daquele servo. Mas, na sequência, aquele servo que foi perdoado teve a mesma oportunidade de se identificar com o rei e perdoar aquele que devia a ele. E quando esse que devia ao servo se achegou e também pediu a misericórdia, esse servo que foi perdoado, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter feito misericórdia ao seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-o aos torturadores, ou algumas versões diz aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Esse trecho da palavra de Deus, ele fala especificamente sobre receber perdão de Deus, mas também nos identificarmos com Deus no que Ele fez. Assim como Ele fez pela nossa vida e pela tua vida, nós precisamos converter o nosso coração de não perdoar para um coração que coincide com o nosso Deus, que se identifica com o nosso Deus e ter um coração perdoador, né? Quem aqui tem facilidade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Aquela pessoa que deve para você, posta foto no Facebook que está viajando, lá tira foto debaixo da Torre Eiffel, posta no Facebook e não te paga. Quem tem facilidade para perdoar aquela pessoa que lá no trabalho falou mal de você, você perdeu a sua promoção por causa daquilo, ou até foi demitido por causa de uma grande injustiça? É fácil? É fácil converter o nosso coração a Deus? Não, não é fácil. Nós precisamos de algo, que é a presença do Espírito Santo em nós, que nos capacita a de glória em glória sermos renovados à estatura de Jesus, a ponto de nos identificarmos com Jesus nas nossas ações, no nosso estilo de vida e no nosso procedimento. Mas esse versículo, ele traz, quando Jesus começa a falar, ele diz: o reino dos céus é dessa forma. Ele traz um entendimento a respeito de como funciona o mundo espiritual. Quando nós nos identificamos com a presença de Jesus nas nossas vidas, isso é uma graça. Nós abrimos as portas para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Mas, por outro lado, quando nós rejeitamos a vontade de Deus,
e determinamos agir de acordo com a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio entendimento, fazendo as coisas do nosso jeitão, da mesma forma que os verdugos foram liberados para atormentar aquele servo que não perdoou, nós também abrimos portas para que demônios venham afligir as nossas vidas. Então, o intuito dessa mensagem hoje é que a gente tenha, durante esse tempo de jejum, um entendimento maior a respeito do mundo espiritual. Às vezes, nós tratamos as coisas de uma maneira meio mágica, né? Em nome de Jesus, todas as coisas são resolvidas. Mas não é bem assim. Quem lembra de uma determinada pessoa que foi expulsar um demônio no nome de Jesus que Paulo pregava? Aquela pessoa levou uma surra, porque ele estava tentando fazer algo de maneira errada. Nós precisamos ter um entendimento e uma revelação do mundo espiritual para que a gente possa entender que o pecado, a desobediência, traz maldição sobre as nossas vidas. E essa maldição é uma liberação de portas para que esses verdugos, esses atormentadores, nos levem a um processo de degradação. No versículo 35, diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. A gente poderia dizer, assim também fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não deixar de mentir e falar a verdade. Assim também o Pai Celestial fará a vocês, se vocês não deixarem de roubar, mas começar a trabalhar e com fruto do seu trabalho suprir as suas necessidades e ainda abençoar aos outros. Assim também o Pai Celestial fará com vocês, se vocês continuarem acessando sites pornográficos. Assim também o Pai Celestial fará com vocês, se vocês continuarem vivendo uma vida religiosa que não tem comunhão com a presença de Deus e com o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos meio que cair na real nesses nossos dias, que a vida com Jesus não é um oba-oba. Existem leis, existem proposições de Deus para que essas proposições sejam estabelecidas. Nós fomos chamados para nos identificar com Jesus na nossa vida. Quem entende que Jesus abriu o mar para a gente passar por ele? Quem entende que eu sou filho de Deus? Coloca a mão no teu coração. Diga assim: eu sou filho de Deus. Jesus pagou um preço para que eu tenha vida, e vida com abundância. Ele levou na cruz toda a maldição do pecado. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas o meu Jesus, que pagou o preço por mim, veio para trazer vida e vida com abundância. Amém. Amém. Deixa eu perguntar para vocês. A maldição é bíblica? Tem na Bíblia? Tem. A maldição tem na Bíblia. É frequentemente associada à desobediência e ao afastamento de Deus. O afastamento de Deus e a desobediência libera a maldição. Esses dias eu estava comentando aquele exemplo que é tão conhecido no nosso meio, de um rapaz que nos procurou com algumas situações difíceis. E eu lembrei daquele exemplo, quando os carvãozinhos, olha que tema bom, em jejum de Daniel, quando os carvãozinhos estão acesos dentro da churrasqueira, um está grudadinho no outro, e um grudadinho no outro aceso, ele acende e mantém o outro aceso. É assim ou não é? E tudo fica brilhando, né? Tudo fica cheio de fogo. Mas quando um carvãozinho decide sair da fogueira, decide ficar longe, sair daquele lugar onde o fogo está, naturalmente, no começo, ele ainda fica quentinho e um pouquinho aceso. Ele acha, eu não preciso ficar em todo culto. Por quê? Ainda estou com Jesus, estou sentindo a presença de Deus. Depois, um pouquinho, já não tem luz, mas está quentinho. Mas não preciso ir na célula, eu vou só no culto, tá bom. E vou de vez em quando. Acho que até nem vou mais. O importante é estar com Jesus. Eu estou lendo a Bíblia e acho que está tudo bem. O carvãozinho vai se esfriando sem perceber. E o afastamento da presença de Deus torna aquela pessoa suscetível aos avanços do inimigo. E ela, cedendo a algumas situações e caindo nas ciladas do maligno,
ela contrai para si uma porta onde os verdugos são liberados para atormentar a vida dela. Então a maldição, essa liberação para os verdugos virem atormentar, ela é bíblica. E agora, quem amaldiçoa? Talvez doa nos ouvidos de algumas pessoas, mas quem amaldiçoa é Deus. Doeu? Quem era o rei na parábola do perdão? Quem era o rei? O rei era Deus. Quem era o servo? O servo somos nós que fomos perdoados de uma dívida de pecado impagável. E quem é o conservo? O outro servo? É o próximo, a quem você deve servir e perdoar e levar o evangelho da salvação. Quem ordenou para que os verdugos entrassem e torturassem na prisão a vida daquele servo que não se identificou com a vontade de Deus? Foi o rei. E o rei é quem? É Deus. O próprio Deus libera palavras de bênçãos e palavras de maldição sobre a nossa vida. Bênção para aqueles que se converterem ao Senhor Jesus, se arrependerem dos seus pecados, e maldição para aqueles que não se converteram. A maldição, ela pode matar? Pode. A maldição, ela pode matar. Uma vez que a pessoa persiste, mesmo quando vem a dor da consequência do afastamento de Deus ou do pecado, ainda assim, se ela não se arrepender, Deus vai todo dia a misericórdia do Senhor se renova na vida daquela pessoa, dando uma nova oportunidade para ela voltar para Jesus. Mas mesmo sofrendo a dor da consequência do afastamento de Deus, se ela não se arrepender e não se converter o coração a Deus, a maldição pode até matar. Efésios 4, do 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós, a partir do momento que nós nos encontramos com o amor de Jesus na nossa vida, nós nos identificamos com algo extraordinariamente maravilhoso, que nós já fomos pagos de um preço que nós jamais poderíamos pagar. Ali inicia-se um processo na nossa vida. Nós já fomos perdoados da culpa do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Que castigo é esse? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Jesus, é a vida eterna. É o castigo de todos os pecados da humanidade, desde Adão até os nossos dias, e que alcançou a minha vida e a tua vida, e alcançará a vida dos teus filhos em nome de Jesus, da tua família em nome de Jesus, dos teus conhecidos, dos teus colegas de trabalho. Todos esses pecados que nós deveríamos pagar, nós ir para aquela cruz e receber o castigo do nosso pecado, que é a morte, mas Jesus trocou de vida, trocou de sentença contigo. Ele, não sendo pecador, ele escolheu ocupar o teu lugar, para que você não precisasse estar naquele lugar, para que você tivesse a vida abundante de Jesus. Jesus é Deus, 100% homem. O pecado não alcança Jesus. Ele não foi e não é pecador. A morte não alcança Jesus. Por isso, ele tem vida eterna e vida com abundância. E ele trocou de lugar com você. Ele morreu a morte que era proposta a você, para que você tivesse a vida e os benefícios de vida que ele tem, que é ter vida e vida com abundância. Agora, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida e te dá uma nova oportunidade, para que dia após dia, de glória em glória, você seja transformado à estatura do varão perfeito. Dia após dia você vai contemplando Jesus e se transformando naquilo que você vê, né? Se uma pessoa vive num ambiente onde ele contempla todos os dias pornografia, ele vai virar um adúltero, vai virar um pervertido sexual, porque nós nos transformamos gradativamente naquilo que nós contemplamos todos os dias. Mas se você todos os dias contempla
contempla a palavra de Deus, contempla Jesus em oração, em adoração, em preces, em intercessão, você vai sendo transformado à imagem de Deus. Então, na cruz do Calvário, nós fomos libertos da culpa do pecado. Hoje, nós estamos sendo libertos dia a dia do poder do pecado nas nossas vidas, na medida que nós optamos por um estilo de vida de santidade. E um dia, Jesus vai julgar todas as coisas, e o inimigo será jogado num lago de enxofre, onde há choro e ranger de dentes, e nós seremos livres da presença do pecado. Mas enquanto isso, nós não precisamos mais aceitar a culpa, porque foi paga na cruz. Mas nós precisamos converter o nosso coração a Jesus todos os dias, para não dar espaço à maldição, aos verdugos. Todos os dias, de glória em glória, nós vamos nos convertendo para que o poder do pecado não assuma controle sobre as nossas vidas, não ganhe espaço nas nossas vidas. E até que um dia, nós reinaremos eternamente com Jesus, na presença dEle, num lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há castigo, não há solidão, não há enfermidade, não há nada. É só a vida plena e abundante que nós viveremos e desfrutaremos com Deus por toda a eternidade. Estamos juntos? Amém. Amém. No livro de Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, o povo estava para entrar na terra prometida. Quem sabe que nós estamos indo para uma terra boa e prometida, uma terra prometida que mana leite e mel? Amém. Uma terra que o mel é a essência dos vegetais, e o leite é a essência dos animais. Fala a respeito de um lugar de essência. Assim como aquele povo estava andando em direção a uma terra prometida, uma terra natural, nós também estamos andando em direção a uma promessa espiritual, um lugar de essência, a essência da vida, que é Jesus. A nossa terra prometida é Jesus, a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém, nossa terra prometida é a eternidade, e nós estamos caminhando a esse destino. E naquele tempo, antes do povo entrar na promessa que Deus tinha para eles, Deus liberou uma sentença de bênção pela obediência, mas também uma sentença de maldição em decorrência da desobediência, dependendo da decisão, do estilo de vida e do comportamento daquelas pessoas, na medida que eles entrassem na terra onde tomariam posse da herança do Senhor. E a partir do versículo 1 do capítulo 28 diz: se vocês fielmente obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os seus filhos, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas, a sua terra, os bezerros, os cordeiros, os rebanhos serão abençoados. A sua cesta, a sua amassadeira, a provisão, os instrumentos de trabalho serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Agora, a partir do versículo 15... tem um novo processo. Até o versículo 14 é só bênção. E nós vamos ficar com essa parte, não vamos? Ou você quer a parte da maldição? Nós precisamos entender que existe o outro lado, para que a gente se livre, fique longe daquilo, que a gente não queira chegar nesse lugar. E talvez você possa perceber na sua vida, enquanto eu vou ministrando, algumas situações que se identificam como consequência de alguém que está sob o ataque daqueles verdugos. Por exemplo, no versículo 14, no versículo 15, diz assim: mas se você não obedecer ao Senhor, o seu Deus, e não seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a você, todas essas maldições virão sobre você e o alcançarão. A maldição começa quando as pessoas desobedecem à vontade de Deus e se afastam dos seus mandamentos. E a maldição, ela tem o intuito de trazer caos, confusão, sofrimento. Mas também, a maldição é algo que tem um propósito que não é de fazer o mal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o intuito não é fazer o mal, porque vem de Deus. Deus não simplesmente amaldiçoa com o propósito de ver o filho morrer. Não, não é isso. Ainda, falando a respeito dos sintomas da maldição, a maldição na vida
pode alcançar a nossa vida pessoal e espiritual. Deuteronômio 28, no versículo 18, diz: maldito será o fruto do seu ventre, as colheitas da sua terra, e as crias dos seus gados, e bezerros, e os cordeiros. Então a gente percebe ali uma ação maligna em decorrência da desobediência e do afastamento, na parte da família, do trabalho e da saúde. Falta de produtividade, frustração, dificuldade, né? Parece que você não consegue ser produtivo naquilo que você faz, uma estagnação, é uma frustração com a sua própria vida, é um sentimento que tudo é difícil, parece que para mim as coisas não vão, parece que tudo é difícil. Isso é sintomas de que alguma área da sua vida precisa ser encontrada por Deus, pelo Espírito Santo, para que você identifique esse local, se arrependa desse procedimento e libere o Senhor para transformar a maldição em bênção na sua vida. Outros sintomas que tem a ver com a falta de paz e a prosperidade. No versículo 20 diz: o Senhor enviará contra você a maldição, a confusão e a repreensão em tudo que você puser a mão, até que seja destruído e desapareça rapidamente por causa da maldade que você se envolveu, abandonando-me. Então, somente uma constante sensação de inquietação e indiferença e ineficácia. Tudo que você faz parece ser em vão. E o pecado traz desunião, desconfiança e frustração. Essa percepção, não consigo me identificar, não consigo me relacionar, não consigo me manter em um vínculo por muito tempo. Sempre estou trocando de ambientes, onde eu vou, existe uma confusão ali, e eventualmente eu sou colocado como causador daquela situação, eu saio daquele lugar, vou para o outro, e essas coisas se repetem. É uma inquietação. Eu não estou satisfeito comigo mesmo, então eu saio daqui, eu mudo de empresa, aí entro nessa empresa, não está bom, eu saio e vou para outro, eu venho para uma igreja, fico um pouco, mas não está bom, eu vou para outra. É uma inquietação interna, nada te satisfaz, parece que você vive correndo atrás do vento, e essa desconfiança, parece que está todo mundo contra mim. Alguém está se identificando? Amém, obrigado, obrigado pela coragem de levantar a mão. Amém. Sintomas de doenças e aflições. Já vai ficar bom, tá, gente? Aguenta mais um pouquinho. É importante nós entendermos essa condição. Talvez nós estamos passando por essas situações na nossa vida e não percebemos. E isso se torna um ciclo. Parece que as coisas começam a melhorar e agora vai dar certo, mas parece, volta naquele lugar, vamos começar de novo. Parece que vai melhorar. Agora começa a melhorar, as coisas vão dar certo, volta naquele mesmo, de ano em ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Parece que é um ciclo vicioso, que as coisas não rompem na minha vida. Daquele que está debaixo do poder desses verdugos. Versículos 60 e 61. Você será afligido com todas as doenças que os egípcios tinham e que o fizeram temer. Eles se apegarão a você e até que você se perca. Todas as doenças e calamidades virão sobre você. Assim, nós entendemos que nem todas as enfermidades, elas vêm de cunho espiritual. Na verdade, a gente pode dizer assim: toda enfermidade é por causa do pecado? Sim, toda enfermidade é por causa do pecado. Mas toda enfermidade é por causa do meu pecado? Não. Não, nós estamos vivendo as consequências do pecado de Adão e Eva até hoje nas nossas vidas. Mas tem algumas enfermidades que têm a ver com uma perseguição maligna nas nossas vidas. Por exemplo, tem enfermidades que elas são do corpo. Se você está cortando uma carne, não sei porque esse assunto de carne vem na minha cabeça com tanta frequência, mas enfim, se você está cortando uma carne, corta o dedo, mas teve uma dor ali e causou uma enfermidade. É uma enfermidade natural ou espiritual? Aparentemente natural. Natural. Agora, vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas? Psico tem a ver com a alma. E a soma tem a ver com o corpo. Então, por exemplo, vocês sabiam que o estresse, ele pode causar algumas dores no nosso corpo. Quem já comprou 1 quilo de estresse na padaria? Ninguém. Que cor que tem o estresse? O estresse é líquido ou sólido?
A gente não sabe, né? Estresse é um sentimento da alma, mas tem uma influência no teu corpo a ponto de causar dores. Agora, quem já ouviu falar a respeito de doenças pneumopsicossomáticas? Pneuma é espírito, psico é alma e a soma é o corpo. Da mesma forma que o estresse é um negócio que não, é um sentimento, ele gera algo dentro do nosso corpo físico, a ponto de se manifestar em uma enfermidade. Da mesma forma, as perseguições malignas sobre a vida daqueles que se afastam da vontade de Deus, abre portas para que os verdugos, atormentadores, criem confusão na nossa alma, e isso reflita no nosso corpo e a enfermidade. Estamos juntos nisso? Então, tem doenças que são naturais, tem doenças que são da alma, mas tem doenças que são do espírito. E nós temos acesso e oportunidade a tratar todas elas. Nas naturais, nós temos Jesus e os médicos para curar. Nas emocionais, nós temos Jesus e os profissionais da área das emoções, psicólogos, psiquiatras. E nas espirituais, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos Jesus que pagou um preço. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Nós só precisamos nos arrepender e converter o nosso coração ao coração de Jesus, para que essas enfermidades que vêm do espiritual deixem de existir nas nossas vidas. Estamos juntos? Sintomas de aflições e perseguições. Versículo 10 diz assim: todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não perseverar em fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Isso que está dizendo o seguinte, que é impossível fazer tudo, cumprir todos os mandamentos. Da mesma forma que é impossível aquele servo pagar a dívida que ele tinha com o rei. Da mesma forma que é impossível você e eu, pelos nossos próprios esforços, alcançarmos a salvação. Se nós, pelas nossas atitudes religiosas, pelos nossos próprios esforços, pudéssemos alcançar a salvação, Jesus não precisaria ter vindo e morrido no teu lugar na cruz. Então, nós dependemos da graça de Deus em tudo que fazemos. Isso não quer dizer que nós não precisamos fazer nada, mas que na nossa limitação, o Senhor nos faz transbordar em toda boa obra. Vá até o teu limite, faça o que você precisa fazer, se arrependa dos seus pecados, mude a forma de viver, ande na vontade de Jesus, deixe de fazer as coisas erradas e comece a fazer as coisas certas, deixe de ser aquele carvãozinho que se afasta e comece a se lançar dentro do corpo de Cristo. Faça o que é necessário, vá até o limite do que é preciso você fazer, mas nunca será o suficiente. Vá até as suas limitações, mas Deus se agrada tanto quando nós vamos até as nossas limitações, abre uma porta para que Ele transborde na nossa vida em toda boa obra. Ele completa, Ele faz. Olha, gente, quantas pessoas que nós trabalhamos, eu e a pastora Valéria, já há 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós formamos uma apostila de finanças para a igreja, e tantas pessoas algumas pessoas que até hoje vieram até a gente para dizer como foi importante aquele tempo, porque pessoas que tinham dívidas que aparentemente eram impagáveis, mas quando elas deram um passo em direção a ir até o seu devedor, dizer assim, olha, eu tenho vontade de pagar, mas eu não tenho recursos, e foi feita uma proposta, aquele ato de ir até o seu limite, até o limite das suas condições, abriu a porta, e nós colhemos testemunhos extraordinários de pessoas que viram a fidelidade do devedor e disseram, olha, está perdoado, não precisa me pagar nada. Outros que fizeram um acordo onde aquelas pessoas puderam pagar 100, 200, 300 reais por mês a perder de vista, mas se livraram do peso daquela dívida. Assim é com a dívida, assim é em qualquer situação das nossas vidas. Situações que parecem impossíveis ser revertidas, quando nós decidimos tomar a atitude correta, nos voltarmos a Jesus, Ele transborda em toda boa obra. Ele tem um pacto de fidelidade com você, de que se você obedecer, você vai ser abençoado e vai colher o melhor dessa terra. Estamos juntos? Amém. Qual é a solução? Como nós nos livramos desses verdugos perseguidores que atormentam aqueles que estão encarcerados por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado?
O primeiro é: escute a voz de Jesus. Escute a voz dele. Talvez a voz de Jesus esteja falando hoje com você, no seu coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei, eu trarei descanso para as suas almas. Vinde a mim, todos os que estão enfermos, todos os que estão em solidão, em tristeza, cansados, sobrecarregados, todos aqueles que estão naquele ciclo vicioso de derrota, de frustração, de fracasso, todos aqueles que não têm mais vontade de viver, que não vê perspectiva na vida, todos aqueles que estão atormentados pelos verdugos, liberados pela maldição. Jesus chama: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque se você vier a Jesus, for até Ele, Ele tem uma palavra que diz: eu os aliviarei, eu trarei descanso para a sua vida. Eu lembro quando eu e a minha esposa, nós nos convertemos, nós tínhamos uma dívida impagável, né? Eu tinha 20 e poucos anos de idade, 20 bem poucos anos de idade, a gente deveria, que se fosse hoje, uns 300, 400 mil reais, não tinha a mínima condição, desempregado, vindo de um processo de falência, e quando nós viemos para Jesus e conhecemos o amor de Jesus e entendemos que Deus era poderoso para ir além do que as nossas capacidades, para reverter aquele processo na nossa vida, só o fato de nós termos ido a Ele, aberto o nosso coração para ser transformado, um descanso entrou na nossa vida, uma nova esperança se acendeu, a vida voltou, a esperança voltou, e na medida que nós fomos, na medida que nós passamos por esse processo de ser renovados de glória em glória, Deus fez coisas extraordinárias, nós experimentamos milagres extraordinários, nós conseguimos liquidar todas aquelas dívidas, ser libertos, livres. Demorou tempo, mas Deus esteve conosco, nos ensinando em cada processo. Nós sentimos a mão de Jesus junto com a gente, andando conosco, porque quando você vai a Ele, Ele te diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te pega pela tua mão direita. Eu te digo: não temas. Não temas, ainda que tenha um processo pela frente, ainda que tenha um processo de restauração, ainda que tenha um processo, não temas, só fique junto comigo, não se afaste de mim, eu te ajudo, eu sou aquele que te segura pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Ele passa com você. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, porque decidiram a não se afastar da vontade do Senhor e não se dobraram diante do rei da Babilônia, mesmo dentro do fogo, eles não foram queimados, porque Jesus esteve com eles dentro do fogo. Se você volta o teu coração para Jesus, se arrepende dos seus pecados, decide a se livrar desse tormento que há na sua vida, decide se livrar do pecado que tem assolado a sua vida, ainda que pareça impossível você deixar de fazer essas coisas, Ele te diz hoje: não temas, só venha comigo, eu te ajudo. E a bênção, a maldição será retida, estagnada, estancada. E haverá uma liberação de bênçãos na tua vida. Vá até a tua limitação, que eu te farei transbordar em toda a obra. Nós precisamos de nos identificarmos com Jesus. Recebermos e entendermos que foi pago um preço pelas nossas vidas. E a nossa parte é nos arrependermos dos nossos pecados e andarmos num novo estilo de vida, numa novidade de vida. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados no escuro, no escondido, é a fábrica de trabalho de Satanás. Tudo que está escondido está na fábrica de trabalho de Satanás. Está no escuro, Satanás está agindo. Mas quando você traz a luz, você confessa os seus pecados a Deus para ser perdoado e uns aos outros para ser curado, tudo que vem à luz com o objetivo de se identificar com a palavra de Jesus. Quando você faz isso, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, alcança a tua vida e Ele transforma. Você está dando espaço para Jesus entrar na sua vida e colocar aquela miséria, aquela bagunça, aquela situação terrível
de bagunça e de confusão, quando você estabelece ele como número 1 e entroniza, dá um trono a Jesus em todos os seus atos, atitudes, estilo de vida e palavras principalmente. Talvez nós estamos debaixo de maldição por causa das nossas palavras, palavras malditas. Se você semeia maçã, você colhe maçã. Se você semeia laranja, você colhe laranja. Se você semeia milho, você colhe milho. Se você semeia pecado, você colhe maldição. Se você semeia palavras malditas, você colhe maldição sobre a sua vida. Talvez muitos de nós precisamos nos arrepender hoje das nossas palavras que foram manifestadas. Mas nós precisamos reconhecer o pecado. E isso é uma obra do Espírito Santo, que nos leva a entendermos, de fato, somos pecadores e não merecemos o que o Senhor tem para nós, mas nós agradecemos ao Senhor pela graça. Obrigado, Jesus, pelo dom gratuito que é a vida eterna. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Tudo começa com arrependimento nas nossas vidas. E o arrependimento começa com uma ação do Espírito Santo. Se enquanto eu estou falando, você está lembrando de algumas coisas, algumas situações que o próprio Deus está trazendo à sua memória, e isso é uma ação do Espírito Santo. Ele está te mostrando para que você possa abandonar essas questões e poder andar em novidade de vida. Também nós precisamos confessar esse pecado. O filho pródigo, quando se arrependeu do seu pecado, ele voltou daquela condição onde não tinha comida, nem aquelas comidas dos porcos ele comia. Ele voltou para o seu pai, e quando ele voltou, ele disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai recebeu, naquela representação daquele pai de amor que recebe o seu próprio filho. O pai o recebeu, o pai o recebeu, o pai o recebeu, e o pai está disposto a receber. Nós precisamos entender que a maldição não é uma expressão da maldade de Deus, mas é a expressão de um pai que é amoroso. Mas como um pai que é amoroso amaldiçoa? A maldição é um grito de um pai que quer avisar que ali na frente pode existir coisa ainda pior. Então poderíamos perguntar: a maldição é boa ou ruim? A dor é boa ou ruim? A dor é ruim, nos seus efeitos ela é ruim. Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Mas no seu propósito, a dor é um grito do seu corpo dizendo que algo está errado, que se você não ir lá naquele lugar e resolver aquela raiz, você pode ir até a morte. Esses tempos atrás eu tive uma crise de cólica renal e eu entendo muito bem o que é dor. Aquela dor falava que algo extremamente ruim estava acontecendo dentro de mim. A dor era horrível, mas não sentir aquela dor podia ter me levado à morte. Aquela dor me mostrou que eu deveria ir no médico. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ir no médico dos médicos. Aquela dor me fez submeter a um tratamento. Tive que colocar um catéter, 2 catéteres, tive que passar por 3 cirurgias. Foi dolorido, foi terrível, mas me livrou da morte. Aquele pai, quando vê aquela criancinha indo gatinhando em direção à tomada, ele fala: não vai, faz dodói. E ele vai de novo, e vai. 3 tapinhas na mão. A criança chora, não entende. Meu pai está me batendo. Por quê? Está doendo. Ela não entende que se ela não for repreendida, o dedinho na tomada pode dar um choque, pode causar alguma coisa muito séria. Esses tempos atrás nós aprendemos, acho que eu já até falei aqui, sobre como o pastor ele traz aquela ovelha rebelde para perto. Se as ovelhas estão todas no mesmo lugar, na mesma atividade, no mesmo caminho, na mesma direção, andando na mesma direção, debaixo da orientação do pastor, Jesus é o bom pastor, elas estão sendo conduzidas a um lugar de pastos verdejantes e seguras na proteção daquele pastor que tem a vara e o cajado. Mas tem aquelas ovelhinhas que não querem ficar ali junto, andando junto, fazendo as mesmas coisas, caminhando na mesma direção, quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Quando essa ovelhinha sai, ela fica acessível e suscetível à ação dos animais selvagens, que vão lá e vão abocanhar aquela ovelhinha, ela vai morrer.
E o pastor traz com o cajado uma vez, traz com o cajado 2 vezes, traz 3 vezes. Mas chega uma hora que ele percebe essa ovelhinha obstinada. E o que ele faz? Ele pega e quebra a perna da ovelhinha. Quebra. Agora a ovelhinha não pode mais fugir. E aquele pastor anda com aquela ovelhinha no colo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora a ovelhinha está junto, está dentro, está no rebanho, está andando no mesmo corpo, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo caminho, sendo conduzido pelo mesmo pastor e sendo levado ao lugar de pastagens verdejantes, num lugar de segurança, sendo cuidado pelo pastor, ainda que esteja no colo. Mas, por andar no colo do pastor por tanto tempo, aquela ovelhinha também começa a pegar amor pelo pastor, e mesmo depois que ela é curada, ela continua andando juntinha, é aquela que anda mais juntinho do pastor. Então, às vezes, a maldição, a situação difícil, essas situações terríveis que nós passamos, é o grito de Deus, é Deus te chamando para perto, mesmo que seja por intermédio da dor, para evitar uma dor muito maior, e uma dor que não tem retorno ali na frente. É o cuidado de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Estamos juntos? Amém. Pode ver os músicos. E nós precisamos, depois de confessar, nós precisamos restituir aquele que nós roubamos, nós defraudamos. E também nós precisamos entrar num processo de arrependimento, que quer dizer metanoia, mudança de mente. Eu roubava, agora eu não roubo mais, agora eu trabalho. Eu mentia, agora eu não minto mais, agora eu falo a verdade. Eu adulterava, agora eu não adultero mais. Eu vou ser um marido fiel. E assim por diante. Esse processo de conversão libera bênçãos sobre a nossa vida. Então, hoje nós vamos ter essa oportunidade de orar a Deus. Nesse tempo de jejum e oração, eu creio que é um tempo propício para que nós possamos fazer isso. Sabe que muitas vezes a gente vive de espantar as moscas. Quem sabe quando tem aquele enxame de moscas assim? E você espanta, faz a abana e elas saem. Aí você vira as costas e elas voltam. É ou não é assim? Gente, parece que nunca acaba essas moscas. Eu espanto, elas saem. Mas elas voltam. Hoje, talvez o Espírito Santo esteja mostrando para você o motivo pelo qual essas moscas estão voltando. Talvez tenha alguma situação de um lixo escondido ali na sua alma. As moscas vêm porque tem lixo. Elas voltam porque o lixo continua ali. E enquanto esse lixo não for removido daquele lugar, elas vão continuar voltando. Mas se você remover o lixo, essa é a libertação segundo Jesus. Essa é a libertação. Né? Quem vê que tantas pessoas que vão na igreja toda semana, e toda semana caem endemoniadas, e toda semana vão para ser liberta e caem endemoniadas, e não acaba não está espantando mosca. Nós não queremos espantar moscas, nós queremos tirar o lixo. Jesus, ele pagou um preço para tirar o lixo. Tira o lixo, leva o lixo para fora, e as moscas não vêm mais. Se você resolver a questão do pecado e da desobediência, as moscas da maldição, elas perdem o espaço na sua vida.